pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Enfermagem, sempre trazendo a melhor informação para você. Eu estou aqui com uma enfermeira, que inspiração para mim, conhecedora de vacina, e eu tenho certeza que você aí de casa já deve saber de quem eu estou falando, porque falou em vacina, lembrou de Priscila. Pri, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Enfermagem. Obrigada, Angélica. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre vacina, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Mais de 12 anos trabalhando só com vacina. E é importante falar sobre a vacinação, né? Queria falar um pouquinho só da minha experiência, que eu sou formada pela FRJ há 14 anos e não trabalhava com vacina até então. E eu me formei, fui trabalhar em CTI. Mas eu sou apaixonada por saúde pública, então trabalhava com saúde pública, fazia preventivo, ficava em posto de saúde e depois eu me identifiquei com a sala de vacina. E aí surgiu uma oportunidade de uma clínica particular no Rio, na Tijuca, onde eu trabalhei durante mais de 10 anos, fazer umas campanhas de gripe. Eu fui trabalhar lá, comecei como fazendo a assistência, e passei para administração, coordenação. E aí eu voltei para Miguel Pereira para trabalhar só com vacina mais Voltou uma para vez. as origens. Pois é. É impressionante como a vida, né, Pri? Cada aventura, a gente se aventura. Não, apareceu oportunidade, a gente vai e a gente se apaixona. Eu adoro vacina, também amamentação, eu fazia orientação de amamentação, então fazia curso para ser Preserve, para a Unimed, com gestante, então isso me cativa muito, eu gosto muito de estar participando dessa parte, né? E é interessante que eu sou enfermeira, mas a gente tem os nossos conhecimentos, tem alguns que são evidentes, outros nem tanto, e tudo bem. E eu precisei de uma atualização em vacina. Quem que eu procurei? Priscila. Eu, pelo amor de Deus, preciso de uma atualização sobre imunização. Ela foi muito generosa, me recebeu na clínica dela, que ela vai falar um pouquinho sobre. Pri, como você falou, hoje você trabalha com isso há muitos anos, né? Você já trabalha com vacina. Para a gente poder começar uma contextualização sobre imunização, conta pra gente como está a cobertura vacinal no Brasil. Como é que estão essas estatísticas, esses números? Porque há um tempo atrás houve uma queda significativa, algo que se tornou um problema de saúde pública no nosso país. Atualmente, como que está isso? Então, eu esqueci até de falar, eu sou associada da SBIM, Sim. que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Ano passado, todo ano a gente tem um congresso nacional. Ano passado foi justamente falando sobre a queda vacinal no Brasil. Em 2019 teve uma queda muito grande, mas em 2021 foi a menor taxa de adesão a vacinas no Brasil, né? Foi uma queda muito grande em 2021. E isso é muito ruim, porque a gente acaba estando exposto a doenças que já tinham sido, como a gente pode dizer, que não existiam mais, né? E acabaram retornando. O sarampo e a poliomielite são esses tipos de doença, né? O sarampo, principalmente desde 2019, voltou com muita força no Brasil. Tanto é que o Ministério da Saúde liberou a vacinação a partir de 6 meses, que era uma vacina que era feita a partir de 1 ano de idade só. E no calendário vacinal já está disposta a partir dos 6 meses, por conta desse surto, desses novos casos de sarampo no Brasil, a partir de 2019, que levou a um número expressivo de óbitos, principalmente de crianças. Então, eles aumentaram essa adesão e diminuíram a faixa etária para a gente tentar diminuir. Mas a queda continua, principalmente agora depois da pandemia, ainda continua uma queda muito forte. O Ministério da Saúde, eles fazem um estudo e eles veem que principalmente a adesão dos pais. Muito fake news e muita falta de informação, às vezes. Sim. Orientação. Tem pediatras que não orientam, às vezes a gente tem cadernetas vacinais, as crianças levam pediatras, as crianças estão sem vacina, mas tem pediatras que não orientam, a caderneta tem que vacinar, né? Então é importante ter essa conscientização, tanto do pai e da mãe, mas são leigos. Então, os profissionais de saúde que estão próximos desses pais que tem que estar orientando, Sim, né? você acha quem que... conhece mais... Perfeito, com tá certeza, orientando. com certeza. Principalmente quem está próximo. O pediatra que está sempre, que pega a caderneta, né? Principalmente quando a criança é bebezinho, tem todo mês que tem que ter esse acompanhamento. É importante que verifique se está em dia e orientar o máximo que puder. Exatamente. Você acha que a pandemia mascarou essa necessidade de vacinação?
Não, na verdade, com a pandemia, algumas pessoas procuraram até mais o serviço de imunização, tanto particular quanto o SUS. E aí começou aquela coisa também de querer saber de onde vinha a vacina, né? Porque antigamente ninguém queria saber de qual era o laboratório da vacina. E com a pandemia, todo mundo quer saber. Mas aumentou um pouquinho a preocupação de algumas pessoas, mas outras não. Tem muitos pais que não querem, às vezes por conta de reação vacinal, falta de informação mesmo, deixam de vacinar os filhos. Mas é uma questão que é importante, porque eles devem vacinar, inclusive a gente vai falar sobre isso também, mas é importante que saibam que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente falam que os pais devem vacinar os filhos dentro do que tem disponível pelo Ministério da Saúde, tanto no município, no estado. Eles têm que vacinar, porque senão é constatado como um ato ilícito. Então é uma obrigatoriedade dos pais, sim, independente de classe social. Independente. Se está disponível pelo Ministério da Saúde, o SUS disponibiliza essa vacina, eles têm que fazer. Tá? Assim, eu sei que tem um grande número de pais que não vacinam os filhos, mas isso é pela Constituição Federal, mesmo pelo Estatuto da Criança e Adolescente, eles estão protegidos em relação a isso. Precisa ser feito. Pelo menos os que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, porque a gente tem as vacinas que não tem no SUS, que só tem nas clínicas particulares, sim. Mas pelo menos dado o Sistema Único do SUS, eles têm que fazer. E você trouxe uma questão que eu acho muito importante a gente trazer aqui, que é a fake news e a propagação de informações falsas por meio de pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto. Isso acontece muito. Isso realmente é aí o reflexo de uma queda da cobertura vacinal. E, por exemplo, hoje a gente está aqui com uma profissional que é especialista, que trabalha com isso. Então, vai trazer informações de acordo com a especialidade. Ela estuda isso. Então, é diferente. É você obter informação de uma pessoa que conhece. Pri, justamente para poder desmistificar essa ideia de que eu não deveria tomar a vacina, o meu filho não pode vacinar. Conta um pouquinho pra gente, claro, de forma superficial, como que essa vacina é produzida? Então, a gente tem vários tipos de vacinas, né? Porque a gente tem os vírus e as bactérias. Sim. Então, depende muito do que vai ser produção. Mas, geralmente, é um antígeno, e aí tem um componente, que é um vírus ou uma bactéria, que a gente vai tomar essa vacina, vai reagir com o nosso corpo, né? Nosso sistema imunológico. Isso a gente chama de criar uma memória imunológica, né? Para quando a gente tiver contato com aquela doença, seja por vírus ou bactéria, que o nosso organismo reage e a gente não fique doente, né? Claro que nenhuma vacina é 100%. A gente não vai tomar uma vacina, nunca vou ficar doente porque eu tomei a vacina. Mas as reações em relação quando você tem a vacina, a doença, são muito mais brandas. Sim. Vamos supor, você tomou vacina de catapora, varicela, é uma criança que tomou vacina de catapora. Não quer dizer que ela não vai ter a catapora nunca na vida. Pode acontecer de vir a ter, mas os sintomas serão muito mais brandos, às vezes quase imperceptíveis. Nenhuma vacina é 100%, mas assim, a cobertura vacinal é muito grande, as vacinas estão cada vez mais elaboradas, muito mais eficazes, até em relação à reação vacinal. Então, é uma demanda muito grande e que a pessoa fique imunizada realmente. Sim. Não 100%, mas se você vier a ter a doença em algum momento, você não vai ter uma doença grave, né? Você vai ser uma doença mais branda. Algumas pessoas falam o seguinte, principalmente com a influenza. Tomei a vacina e fiquei gripado. Quando eu dou curso de vacinação e que eu brinco muito com as gestantes, eu falo assim, gente, vocês já viram um cachorro morto morder? O vírus da vacina da gripe é inativado, então assim, ele não causa isso. O que acontece? Às vezes a gente tem alguma manifestação já no organismo, você já teve um contato prévio antes com alguém que estava gripado, resfriado, ou uma coincidência. Ia se manifestar de qualquer maneira, né? Da vacinação, e você acha que ficou doente justamente por causa da vacina, mas não é. O vírus da vacina da gripe é inativado, ele não causa doença. E as reações também são muito brandas, então as vacinas estão muito bem elaboradas, assim. A gente tem uma eficácia muito grande das vacinas e até em relação à reação, tem tido muito menos reação. Então não tem essa de ficar gripado por causa da vacina, porque realmente não fica. Além dessa história da questão da gripe, ouviram? Não ficamos gripados por conta da vacina, não é isso. Além disso, tem alguma reação adversa que seja
emblemática? Por exemplo, tomou determinada vacina, provavelmente vai ter algum tipo de reação, seja dermatológica ou enfim. Então, assim, principalmente a vacina infantil. Uma das vacinas que a gente tem muita reação é a penta do posto, né? Do sistema público. Ela dá muita reação, mas é reação local. Muita dor local, febre alta. Então, as crianças costumam ter muita reação. E as mães já sabem, às vezes, disso. Às vezes, até as pessoas, as enfermeiras, os técnicos que trabalham com a vacina no posto já avisam. Mas é uma reação uma vacina que a gente sabe que tem reação. Mas é uma reação comum e acontece normalmente. O que acontece em relação à reação à vacina? Não é que você vai tomar vacina, tem pessoas que não têm, mas depende muito de cada organismo. Tem pessoas que não vão ter reação. O meu organismo é diferente do seu. Pode ser que eu tome a vacina de gripe e me sinta mal, tenha um mal-estar e você não tenha nada, nem dor local. Então, isso depende muito de cada pessoa, né? De cada organismo. Mas é normal a reação, principalmente a febre. É uma reação do nosso organismo. Nosso organismo recebeu aqueles anticorpos, né? Então, a gente o nosso organismo está reagindo para criar uma imunidade. Então, isso, assim, para as pessoas mais leigas entenderem, tem um gasto de energia do nosso próprio corpo, que pode demandar um aumento de temperatura, que é a febre, geralmente febre baixa. Mas são reações comuns. Reações mais comuns: febre, dor local, vermelhidão no local, dor local no local da vacina, ficar endurecido, vermelho e febre. São as reações mais comuns. A gente pede para fazer compressa de gelo e esperar, porque geralmente a reação é 24, 72 horas no máximo, não passa mais que isso. Sim, e às vezes essas dúvidas surgem porque a maior parte das vacinas elas são feitas logo no início, no começo de vida do RN. Sim, o bebê toma vacina desde ao nascer, que ele toma as primeiras vacinas, depois com 2 meses vai até os 6 meses direto. Até os 6 meses direto. 3, 4, 5, 6, as mães sofrem. Sim, as mãezinhas ficam preocupadas com as reações. Exatamente. E tem também uma outra questão que gera muita dúvida, Pri, com relação ao local. Por exemplo, às vezes a mãezinha esqueceu da vacina e ela vai no posto de saúde no mês seguinte. Como que funciona assim? É possível tomar todas as vacinas naquele período? Ou como que é? Pode, não tem nenhuma contraindicação em relação à quantidade de vacina. Principalmente com essa baixa adesão e a cobertura vacinal muito baixa, o que o Ministério da Saúde preconiza é que quando a mãe vai com uma criança ao posto de saúde ou uma unidade que faça a vacinação, que tente colocar em dia o máximo possível. Se tiver que fazer 5 vacinas, que faça. Porque provavelmente essa mãe não vai voltar depois. Se já está tanto tempo que a academia está atrasada, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Então, eu não posso chegar hoje, mamãe está lá com 5, 6 vacinas atrasadas, eu fazer 2 vacinas ou uma e liberar a mãe e falar, volta daqui a 15 dias. Não posso fazer isso. A gente tem que aproveitar a demanda, de aproveitar que ela está ali e o máximo possível a gente fazer a vacinação ali. Não tem nenhuma contraindicação, todas as vacinas podem ser feitas. A única contraindicação são menores de 2 anos, que não deve ser feita a febre amarela junto com a tríplice viral ou tetraviral. De resto, pode fazer qualquer uma, concomitante, não tem problema nenhum. E não tem intervalo específico entre vacina também, isso é importante falar. Porque às vezes você vai no posto de saúde e fala assim, só daqui a 15 dias. Mas a demanda às vezes é grande, a criança está passando a idade, ficou internada, aconteceu alguma coisa, aproveita e marca, faz umas 3, 4 num dia, marca daqui a uma semana, faz a outra. Não tem intervalo específico. Intervalo específico são as vacinas de vírus vivos atenuados, né? As vacinas de vírus vivos atenuados, especificamente no mesmo dia ou com 30 dias de intervalo. Fora isso. E outra coisa importante, não tem contraindicação para vacina em relação a resfriado, coriza, que às vezes tem pessoas que não vacinam porque meu filho está com coriza, está resfriado. Tem criança que é alérgica, está sempre com coriza, às vezes vai para o posto de saúde e não pode fazer porque está com coriza. Não, deve fazer. A única contraindicação para não vacinar é febre. Se a criança tiver apresentado febre até 24 horas antes daquele dia da vacinação, a gente não recomenda fazer a vacinação. Até se estiver fazendo uso de antibiótico, é recomendado que faça. Não tem então, a única contraindicação é a febre. Até 24 horas antes da vacina. Perfeito. Uma das informações também que propagaram é com relação ao aparecimento ou à intensificação de algumas doenças crônicas devido à vacina. Isso existe? Então, não tem nenhum estudo científico comprovando especificamente isso. Tem alguns estudos, mas não comprovam especificamente. Principalmente com Covid, houveram demonstrações de miocardite, algumas doenças
cardíacas, alguns problemas vieram à tona aí por causa de algumas vacinas de Covid, mas nada específico, assim, comprovado especificamente. Eu sei que muitas pessoas deixaram de vacinar, mas não tem nada cientificamente comprovado ainda. Assim. Algumas foram até suspensas, os que eles acharam que eram realmente que podia estar acometendo algumas pessoas, eles suspenderam por um tempo, fizeram um estudo mais ampliado, mas não tem nada comprovado assim, cientificamente, como em relação à doença crônica e em relação à vacina. Sim. Então, o ideal é que a pessoa vacine. Só é contraindicado se a pessoa tiver tido alguma reação anafilática, algum componente da vacina anterior, ou tiver algum componente da vacina que a pessoa seja alérgica. Aí a gente contraindica a vacinação. Sim. Fora isso, Fora não tem isso, contraindicação nenhuma. Porque aqui a gente trabalha baseado em evidência sempre. Pri, você comentou que trabalha numa rede privada atualmente, com vacinação. Priscila, além de enfermeira, é empreendedora. Adoro tudo que é... Porque a gente traz, né, Pri, o estigma da enfermagem hospitalar. Quem é enfermeiro precisa trabalhar em hospital. É verdade. E hoje você traz aí o empreendedorismo. Conta um pouquinho da sua clínica, onde fica. Eu abri a minha clínica aqui em Miguel Pereira. Ela fica na Rua do Fórum ali, Rua Francisco Alves, em cima da Barral. É a Imunoclima, uma clínica de vacina. Tem Instagram? Tem. A gente vai deixar o Instagram. Perfeito, a gente vai deixar aqui. Já tem mais de um ano que eu tô aqui. E eu tenho uma parceria com uma médica em Vassouras também. Eu atendo em Vassouras. Atendo em Mendes também. Então eu tô ampliando aí. Já me chamaram para ir para Valença. Olha, gente. É muito bom, Pri. Tempo por enquanto, mas assim, é muito bom a gente conquistar o nosso espaço, com a gente certeza, ter a nossa autonomia, com certeza. E dentro do nosso conhecimento, né? Assim, eu amo o que eu faço, eu cuido mesmo. Às vezes eu me nego até a colocar uma outra pessoa para trabalhar comigo, porque assim, a gente faz um atendimento tão dedicado, né? Eu amo atender meus pacientes, meus pequenininhos, os pais, as mães, acaba virando uma família para mim. Eu acolho todo mundo. E assim, ninguém faz igual a gente, né? Então, é verdade, assim, é coração verdade. dói, mas daqui a pouco eu preciso ampliar um pouquinho, porque eu não tô conseguindo dar conta. Não tá conseguindo, né, Pri? Mas é muito bom. Mas assim, você é referência. Você vê que a nossa última convidada, ela tem um nenenzinho, e eu comentei com ela, falei, a gente vai também entrevistar a Priscila, que é enfermeira. Meu filho tomou vacina com ela. Então é referência, isso é ótimo. Aparece aí o leque de oportunidades, de possibilidades que a enfermagem nos traz. Mas é bom, né? Quando o nosso trabalho é bem feito, claro. Tem reconhecimento, é a melhor coisa. Com certeza, Pri. A melhor resposta é o reconhecimento do nosso trabalho. Com certeza, com toda certeza. Pri, fala um pouquinho para o nosso público, porque Pri faz parte aqui da nossa grade de professores, ela é preceptora de estágio, e eles ficam muito curiosos. Como que é trabalhar numa sala de vacina? Qual é a função do técnico em enfermagem que trabalha com esse ramo? Então, a gente que trabalha com vacina tem uma especificação muito grande, assim, né? A gente tem nossos POPs específicos na sala de vacina. Tem que ter uma geladeira específica para manter a temperatura da vacina, né? Ela tem que ser entre 2 e 8 graus, então tem que ter aquele cronômetro ali, tem que ter o termômetro, tudo certinho. É uma geladeira específica mesmo. Tem que manter a temperatura ideal, tem que ser uma sala refrigerada e a gente tem que estar observando sempre a validade da vacina, porque na clínica particular é diferente do SUS, né? Eles têm um montante muito grande. Eu faço pedido praticamente a cada 15 dias, mas a demanda é grande, então eu faço uma quantidade grande de pedido. E por enquanto eu trabalho sozinha, mas eu que faço tudo. Então, mas o técnico na sala de vacina ele também pode ajudar muito, não só na aplicação da vacina, mas participando da organização mesmo, tanto da sala de vacina para verificar o material que a gente precisa, mas as vacinas em si, né? Tem que ver a ordem da validade. Sempre que a gente recebe um estoque novo, geralmente é uma validade mais nova, a gente tem que passar as vacinas para trás e as que vão vencer para frente, para a gente não perder a vacina, porque pode acontecer isso. Não só na clínica particular, mas no SUS também. A gente tem que ver isso em relação à validade, a gente tem que estar sempre atento. Porque uma coisa... e em relação às vacinas, também uma coisa que é importante falar, em relação a erro vacinal. Não só em clínicas particulares, mas no SUS, às vezes a prescrição do médico vê uma prescrição que às vezes não vê ali na caderneta que essa criança tomou ou não vacina. Então é importante que a gente tenha conhecimento do calendário vacinal, não só do SUS quanto do particular, para saber orientar aquele pai e aquela mãe e pesquisar se já foi feita a vacina ou não,
porque às vezes por um engano vem prescrita uma vacina de uma criança que já foi realizada. Então a gente tem que ter esse conhecimento para não correr o risco de você aplicar a vacina novamente na criança. E às vezes em um tempo que não é recomendável, né? Porque as mesmas vacinas podem ser até aplicadas, mas tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias. Sim. Senão pode cometer a criança de alguma forma, um antígeno um pouco mais forte, por conta da demanda do tempo que foi um intervalo mais curto. Então isso é importante. E para os técnicos é importante isso também. Para quem trabalha em sala de vacina tem que ter bastante conhecimento de vacinas. O calendário vacinal tem que ter esse conhecimento, que a faixa etária, a idade. No SUS também tem a localização, o gasto lateral esquerdo, direito, porque a demanda, porque é uma demanda grande, então eles precisam saber em relação. E o calendário é até didático, né? Sim, mas em relação à reação vacinal, para saber qual foi aplicada na perninha esquerda ou na direita, então é importante saber isso. Mas é uma coisa que é bem tranquila, assim, é estudar e... Estude, técnico, porque é possível. Muito tempo, assim, muda muito rápido. É igual medicação, a vacina é uma medicação. Então, às vezes, uma posologia, eles indicam 3, 4 meses, daqui a pouco muda, não são mais 3 doses, são 2 doses. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Em qualquer área, é impressionante. A gente está na área da saúde, não para de estudar. Exatamente. Então, existe essa possibilidade para o nosso público técnico e enfermagem para poder trabalhar com a imunização, mas precisa estudar sempre, assim como a Pri. Priscila, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, suas últimas palavras, até mesmo para que esse podcast seja um meio de transmitir informações precisas, baseadas em evidência, em experiência de uma profissional que atua com isso. Deixa um recadinho para o público que te assiste. Eu me disponibilizo assim, aos pais me procurarem, quem quiser, até para orientação de caderneta vacinal, porque tem vacinas que a gente até esqueceu de falar, mas tem vacinas que não tem no SUS, só tem em clínica particular. São vacinas importantes, por exemplo, vacina de meningite, que é uma doença que leva a óbito rápido, né, em poucas horas, se não for diagnosticada rápido. Então, é importante que busque isso, que procure orientação. Se tiver a oportunidade de fazer, que faça. Então, eu me disponibilizo para quem quiser orientação, alguma ajuda em relação à vacina, eu estou aqui disponível. Ótimo, excelente e profissional. E te agradeço pelo convite. Imagina, Pri, eu que agradeço. Tô sempre aprendendo com ela, tá, gente? Vocês acham que eu tô aqui, eu tô escutando, tô memorizando tudo que ela tá falando aqui. Gente, assim eu me despeço. Hoje foi maravilhoso. Muito conhecimento que essa mulher tem, é uma referência em imunização aqui na nossa cidade. Assim me despeço. Pri, beijo. Jéssica. Você que está em casa, curta, compartilhe o nosso vídeo. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Beijo grande, até a próxima.